Boa noite! Boa noite! Estamos começando a nossa segunda aula de aquecimento, nos preparando para o nosso maior evento, como desenvolver uma boa rotina de estudo. Como é que a gente faz, hein? Como que a gente consegue desenvolver uma boa rotina de estudo com os nossos filhos, desenvolver o hábito do estudo? Isso é um ponto fundamental, porque sem essa rotina, os nossos filhos eles não vão conseguir avançar, tá? Boa noite, Eidaciele. É Jaxele, né? Ei, Paula, boa noite. Olha as minhas alunas PDL aqui, Jaxele, Ivone. Quem mais? Tem a aluna PDL aqui. Ei, Nayara, boa noite! Olha, hoje o tema está simplesmente maravilhoso, porque ontem eu te ensinei como é que você vai fazer para estruturar o estudo para que o seu filho consiga fixar os conteúdos estudados. Hoje eu vou te mostrar como é que você vai desenvolver uma boa rotina. E olha o que eu preparei para vocês. Uma rotina de estudo, lógico que focado no português, né? Então, eu montei aqui uma rotina para você conseguir se situar, para você conseguir se organizar, para você conseguir realmente identificar, tô fazendo, não tô fazendo, tá dando certo, não tá dando certo. Então, você vai conseguir ter os parâmetros para você conseguir aqui começar a construir essa rotina. No início, é algo que é complexo mesmo, né? Às vezes a mãe esquece, às vezes a mãe não lembra, às vezes a mãe faz um dia, deixa de fazer dois. Então aqui você vai conseguir ter esse controle de uma forma muito mais visual, né? Então eu preparei esse material aqui com muito carinho e eu vou disponibilizar somente para quem ficar comigo ao vivo, tá? Então fica até o final para você não perder, tá bom? Então já, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa aula com pelo menos 5 amigas aí do seu direct. Manda para 5 pessoas aí e bora pra nossa aula. Pra qual idade essa apostila? Gente, isso aqui é pra mãe, tá? É pra mãe. Isso aqui que eu fiz, ó, é para as mães utilizarem, para vocês utilizarem, para vocês conseguirem se organizar na rotina aí dos estudos, tá? Em relação à leitura, eu coloquei aqui leitura, coloquei aqui caligrafia, ditado, ortografia e gramática, tá bom? Eu coloquei aqui um tópico para cada. Isso aqui é pra você, pra mãe, não é atividade pra criança não, tá bom? Mas hoje na nossa aula eu vou mostrar algumas coisas. Agora, amanhã eu preparei algumas atividades para amanhã. Olha que gracinha que eu fiz para amanhã. E eu vou mostrar como que a gente trabalha essa questão do ensinamento e do treinamento, tá? E eu vou mostrar isso com atividades práticas, então não perde. Bora? Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas atividades práticas. Quem não fez a inscrição, quem não tá no grupo do WhatsApp, tem alguém que ainda não tá lá no grupo do WhatsApp? Conta aqui pra mim. Quem não está no grupo do WhatsApp, quem não fez a inscrição para participar do nosso evento, você vai perder muita coisa boa, tá? Semana que vem tem atividade prática, tem apostila, tá? Tem um material que eu preparei para você já começar a aplicar com seus filhos. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, quem não fez a inscrição para participar do nosso evento, precisa fazer, senão não vai poder participar, tá? O nosso evento, ele é gratuito, mas ele é fechado. Então, só digitar aqui nos comentários maratona que eu te envio lá no direct o link para você colocar o seu e-mail e depois entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Assim que você coloca o seu e-mail, aparece o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Entra e fica lá. Porque amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a mandar áudios explicando sobre o programa, explicando e falando sobre as questões ortográficas, sobre leitura. Vou falar todos os dias um pouquinho lá com vocês, tá bom? Então não sai do grupo do WhatsApp, fica lá. Então olha só. Como desenvolver uma boa rotina de estudo, tá? Como que a gente faz para começar a desenvolver uma boa rotina do estudo? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que essa rotina dos nossos filhos, né, em relação aos estudos,
Só vai dar certo. Só vai dar certo se você, como mãe, conseguir se organizar. Se você estiver com as coisas muito bem organizadas, muito bem ordenadas. Por quê? Porque a criança, ela é realmente movida a um direcionamento. Ela vai precisar de alguém para conduzi-la. Então, se você tá um pouco perdida, né? Se você não sabe o que aplicar, o que fazer, qual material utilizar, você não sabe como ajudar o seu filho na dificuldade, ele não vai desenvolver essa rotina de estudo. É por isso que no programa PDL, a gente desenvolveu um programa completo. Então, você tem todos os materiais para você conseguir aplicar com os seus filhos e oferecer a estrutura necessária para que eles possam avançar. Por quê? Porque aí você não precisa ficar desesperada buscando em outros lugares. Tá tudo ali pronto, só aplicar. Isso facilita a nossa vida. Isso nos ajuda nesse processo, que é tão complexo no sentido de quantidade de pontos que nós precisamos observar, dar atenção. Então, tá bom. Então, primeira coisa que precisa ficar claro para a gente conseguir montar, né, organizar uma boa rotina de estudo, é entender qual é a real necessidade dos nossos filhos. Então, aqui, por exemplo, nessa rotina que eu mandei aqui para vocês, eu coloquei aqui, por exemplo, na parte aqui de leitura. Aí eu coloquei aqui os conteúdos. O que você pode trabalhar na leitura com os seus filhos? Então, você pode trabalhar leitura em voz alta, você pode trabalhar a leitura guiada, você pode trabalhar a leitura em conjunto, né? Você lendo junto com o seu filho em voz alta, e a leitura individual. O que mais que você pode trabalhar? Poemas, você pode trabalhar leitura acumulativa, tá? Então você vai escrever aqui coisas que você pode trabalhar no objetivo aqui, leitura, tá? E aqui você vai ter esse cronograma. Aí aqui depois, antes, né, eu nem mostrei. Aqui, ó, vai ter rotina de estudo diário. Liste as dificuldades e pontos que precisam ser melhorados em relação aos estudos dos seus filhos. Aqui você vai fazer um checklist. Lembra que eu falei que o primeiro ponto, o primeiro passo é conseguir identificar e ter claro qual é a dificuldade. Então você precisa listar. Olha, meu filho, ele tá com dificuldade na leitura, meu filho, ele não consegue se concentrar para estudar, meu filho tá escrevendo mal, a letra não tá legal, ele não conhece nenhuma regra da gramática, por isso ele não consegue entender aquilo que ele tá lendo. Tudo que é dificuldade, tudo que necessite de melhora, pontos que precisam ser melhorados, a atenção, enfim, você vai fazer uma lista. Por quê? Porque se você não tem claro a necessidade, se você não tem claro quais são os pontos que precisam ser trabalhados, como é que você vai conseguir ir para a direção certa? Não vai. Você vai ficar andando como se você estivesse vendada. Você vai andando ali na sorte, para ver se acerta, para ver se dá certo. E a gente não pode tratar a educação dos nossos filhos dessa maneira. Então aqui você vai listar todas as dificuldades e pontos que precisam ser melhorados. E aqui, ó, eu coloquei esse controle de atividades. E vai ter para cada um. Aqui é para leitura e vai ter aqui os dias da semana, tá? Aqui se você quiser colocar alguma observação. Então, por exemplo, fez a leitura, trabalhou algum ponto importante da leitura, você coloca aqui. A criança fez leitura guiada. Então, ele fez na segunda, fez na terça, fez na quarta, e aí você vai marcando os dias que ele fez leitura guiada, os dias que ele fez leitura individual, você marca aqui. Ele fez leitura em voz alta, marca aqui. Ele trabalhou com um poema, com uma fábula, vai marcando aqui. Isso aqui por que eu gosto bastante disso? Muitas vezes os pais fazem e não percebem que estão fazendo. E sempre acha que é pouco. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu fiz? Será que eu fiz? Só que isso aqui é um controle que te mostra de uma forma super clara, né? De uma forma explícita. Poxa, ele leu, ele fez caligrafia, ele estudou. Porque qual que é o segredo para o real aprendizado, né? Qual é a maneira, a forma de realmente tornar o nosso filho muito inteligente?
Quem quer que o filho seja muito inteligente? Conta aqui pra mim nos comentários. Quem quer? Não, Priscila, eu quero que meu filho seja extremamente inteligente. Como desenvolver essa inteligência dos nossos filhos? Fazendo com que eles estudem um pouco todos os dias, para sempre. Não adianta você colocar a criança para estudar muito, ele faz muito um dia e depois ele nunca mais faz. Ou ele faz muito um dia e depois ele não faz. Não. A gente tem que ensinar o nosso filho. O nosso filho precisa aprender a aprender. Olha só, todo mundo quer. Pois é, existe um segredo que eu falei ontem, né? Qual que é o segredo para o real aprendizado? A criança, ela vê, entende, ouve, entende, pratica e aprende. Dorme para fixar, não é? Então, se a gente não cumprir todos esses pontos, a criança ela não aprende. E se a gente coloca o excesso de conteúdo, se a gente coloca muita coisa de uma vez só, é como se desse uma indigestão, né? Tudo aquilo, literalmente, vai sendo eliminado, vai sendo descartado. Por quê? Porque a criança, ela não consegue absorver tudo aquilo. Aí a Regina, o meu já é inteligente. Pois é, mas nós temos que cultivar, né? Nós precisamos estimular. A criança, ela precisa de estímulos. E o estímulo certo vai nos trazer o resultado que a gente busca. O estímulo errado vai trazer um resultado que a gente não deseja, que a gente não quer. Então, os nossos filhos, eles precisam de estímulos. Estímulos certos. Então, quando a gente pensa em organizar a rotina de estudo dos nossos filhos, nós precisamos entender que isso não está ligado à quantidade. O nosso objetivo principal é o nosso filho, ele precisa aprender. Para que o nosso filho aprenda, ele precisa ver, entender, fazer repetidamente para que ele consiga fixar. Então, nós temos que ter claro qual é a dificuldade que os nossos filhos têm, para a gente saber quais são os pontos principais, os pontos fundamentais para que a gente consiga trabalhar com ele. Então, de antemão eu já te falo que de todos os conteúdos escolares, podemos dizer assim, o que não pode faltar na vida dos seus filhos? Português e matemática, certo? Qual é o top? Número 1, o mais importante dos conteúdos escolares. Fala aqui pra mim. Qual é o conteúdo que você acha que é o fundamental, a base de tudo? Conta aqui pra mim. E já vai apertando esse coraçãozinho aí pra gente compartilhar. Conta aqui pra mim. Qual é o conteúdo? Olha a Adri, ó, acertando. A Débora, ó, português, 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 português. Ai, meu Deus do céu. Por que é o português, minha gente? Porque eu que tô falando? Não, né? Não é. Por quê? Ó, português e matemática. Mas qual que é o top 1? O mais importante, o fundamental, o que não pode faltar de jeito nenhum. Qual é? Português. Antes dos números, tá? Português. Por que português? Porque sem o português, sem essa estrutura, sem essa base, ele não sabe interpretar texto para saber matemática. Aí, ó, a Carmeli, ó, acertou aí, ó. Exatamente. Se o seu filho ele não tem domínio da linguagem, o seu filho não tem domínio linguístico, ele não consegue avançar, inclusive na matemática, porque ele não vai entender aquilo que está sendo pedido na questão. Então, qual é o foco? É identificar a dificuldade e entender que o seu filho ele precisa ser muito bom em português. O seu filho ele precisa ser excelente em português. Ele não pode ver o conteúdo de forma rasa. Então, você tem que conseguir organizar o estudo. O estudo está ligado à quantidade de horas? Não. Não está ligado à quantidade de horas. O estudo está ligado à forma como ele vai ser aplicado. Como o conteúdo vai ser apresentado para a criança. Isso é importante. Priscila, não tenho tempo, não lembro de nada, não sei de nada. É por isso que existe o programa PDL. Para que você só aplique com o seu filho.
E volto a dizer, mesmo sem experiência, mesmo sem ter muito tempo, você consegue obter bons resultados. Por quê? Porque quando você apresenta o conteúdo de forma estruturada, esses resultados dos seus filhos, eles vão sendo potencializados. Por quê? Porque o seu filho, ele consegue entender o conteúdo, ele realmente aprende, ele consegue fixar. E por ele fixar, as outras coisas vão caminhando de uma forma muito mais leve. Não dá para pegar uma criança que está completamente sem domínio de nada e arrastando essa criança, é literalmente empurrando a criança. E aí o que acontece? Você tem que fazer uma força infinita, seu filho tem que fazer uma força infinita e é um sofrimento. Por quê? Porque ele tá indo empurrado, ele não tem domínio do básico. Ok? Então vamos lá. Então, bora lá. Então tá. Como que a gente vai organizar essa rotina? Primeiro, tendo claro quais são as dificuldades. Ponto. Segundo, selecionando os materiais. Você não pode chegar lá de qualquer jeito, jogado de qualquer jeito, aplicando qualquer coisa. Tem que ter uma estrutura. E eu vou mostrar aqui pra vocês uma estrutura, tá bom? Olha aí, Adri. Pri, após alfabetizar, qual é o primeiro passo? Introduzir o estudo da gramática. Logo na alfabetização, a criança ela já vai começar a estudar a gramática. Parece que não, mas é. Mas é. Por quê? Porque a criança ela vai começar a entender a relação de letra e som. A criança ela vai começar a entender o que é um fonema. A criança ela vai começar a entender que cada letra representa um som e a depender da posição que essa letra estiver, ela vai representar um outro som. Tem letras que não vai ter som. Então, após a alfabetização, você vai começar a sistematizar os conteúdos para o seu filho começar a ter o domínio linguístico. Então, ele vai aprender o que é sílaba, formação das palavras, para conseguir chegar na ortografia. Ele vai aprender a classificação tônica. Ele vai aprender tudo isso que é o que vai dar estrutura para que ele consiga ler corretamente. Tudo isso eu vou falar nas nossas aulas fechadas, tá? No dia 10, 12 e 14. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a leitura, vou falar sobre a ortografia e vou falar sobre como introduzir o estudo da gramática. Essas aulas são gratuitas, não perde essa oportunidade. Elas são fechadas. Então, quem não fez a inscrição, não entrou no grupo do WhatsApp, digita maratona, que eu te mando o link lá no direct para você fazer o seu cadastro e entrar, tá bom? Essa live é gravada, poderia postar no grupo para que possamos assistir novamente. Sim, tá ficando aqui no perfil, tá bom, Lu? Tá ficando aqui no perfil. O que é programa PDL? O programa PDL é um programa voltado para o estudo da língua, da linguagem. É um estudo todo estruturado para que você consiga destravar a linguagem do seu filho. Então, você tem acesso a um combo de materiais para trabalhar a leitura, a caligrafia, a ortografia, o vocabulário, as regras da gramática, tudo de uma forma sistematizada. Priscila, eu não lembro de nada. Não tem problema. O material ele é feito para que os pais apliquem com as crianças ou para a criança conseguir fazer sozinha também, caso ela já tenha esse hábito. Por quê? O material ele é todo explicativo, tá bom? Então vamos lá. Tendo organizado isso, você vai estabelecer um tempo. Então, se a criança ela estuda meio horário na escola, você vai ter que complementar no outro meio horário, certo? Não adianta você colocar a criança para estudar o dia todo. Não adianta. Isso não vai funcionar, ela não vai aprender, não é a quantidade, é a forma como você vai aplicar. Então, você pode separar uma hora. Eu recebi uma mensagem da minha aluna, eu até compartilhei nos stories. Ela estuda com a filha dela 1 ou 2 horas, se eu não me engano. Todos os dias, complementando com a escola. É isso. Você estuda 1 hora português, 1 hora matemática. Para dar a base necessária para que os seus filhos consigam avançar.
você vai falar hoje sobre o desenvolvimento dos hábitos, precisando muito por aqui. Não, hoje eu vou falar sobre como desenvolver uma boa rotina de estudo, tá? Que obviamente engloba os hábitos. Amanhã a gente vai falar mais sobre a questão dos hábitos. Mas olha só, você não consegue desenvolver uma boa rotina de estudo se você não tiver bons hábitos, se você não tiver um plano bem traçado. Então, determinar o horário. Quanto tempo você consegue estudar todos os dias com seu filho? Anota aí, 1 hora. Todos os dias você vai estudar 1 hora de português, 1 hora. Eu vou mostrar aqui na prática como que eu faço com os meus, tá bom? Na atividade prática aqui, para desenvolver a rotina de estudo de português 1 hora, ok? Tá. Você vai organizar um horário para o seu filho fazer a leitura. Então você vai organizar o horário 1 hora. Ele vai estudar português, ele vai ter um horário para leitura. Você vai organizar o sono do seu filho. Como assim, Priscila? Você vai ter horário para o seu filho dormir. Você vai disponibilizar. Você vai disponibilizar. Quem tá falando? Luciana. Luciana, esse material aqui é uma rotina de estudo, tá? Que eu fiz para vocês. Isso aqui é gratuito para quem estiver na live, tá bom? Os materiais do programa são materiais pagos que vão ser disponibilizados no dia 17, tá? Não hoje. Então tá. Então, vamos pra prática? Vamos pra prática? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou aproveitar para mostrar o material aqui. E ó, definir um horário. Qual o momento do dia que o seu filho vai estudar? Todos os dias de manhã? Todos os dias de manhã? Aqui em casa é todos os dias de manhã. A gente vai ter uma aula só falando sobre essa questão do horário, tá bom? Para uma criança com TDAH que não gosta de estudar, alguma dica? Sim, tira a televisão. Começa tirando a televisão. Deixa só final de semana e olhe lá. Essa criança ela já vai evoluir bastante. Começa com pouco, mas começa todos os dias um pouquinho, tá bom? Criança que tem TDAH, que não consegue se concentrar, que não tem foco, que dispersa muito, essa criança ela precisa de ser um ensino muito explícito e sistematizado. Como? Fazendo todos os dias um pouco no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. O que precisa existir para os nossos filhos desenvolverem bem nos estudos? Ginástica mental. Ginástica mental. O que é isso, Priscila? É o seguinte, você começa com uma quantidade e vai fazendo isso de forma repetitiva. À medida que a criança ela vai desenvolvendo o hábito, você vai repetindo isso várias e várias vezes, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário. A criança ela vai se habituando àquilo. Aquilo já não passa a ser mais um peso. Aquilo já passa a ser algo natural, algo que faz parte da vida deles. E aí, de forma gradativa, você vai aumentando o nível de complexidade. Porque todo o aprendizado, ele sempre vai começar do simples para o complexo. Olha aí minhas alunas PDL, a Paty, eu sou aluna PDL. Amei os materiais e as aulas. Minha filha também está gostando muito. Ai, que maravilha, Paty. Maravilha. Pri, me ajudo. Vai mandando aqui a pergunta que eu vou ajudar. Deixa eu virar o quadro aqui. Ixi, vai ficar uma luz aqui. Acho que vou ter que mexer nessa luz. Vai ficar aqui aparecendo, mas vamos lá. Deixa eu pegar meu canetão aqui. Olha só. Então, vamos pensar aqui na rotina, tá? Então, você vai ter uma rotina. Aqui, obviamente que cada um tem a sua rotina. Eu quis mostrar aqui uma forma de você conseguir se controlar, se organizar, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui os pontos que precisam ser trabalhados com a criança, os pontos que precisam ser melhorados. Então, por exemplo, aqui, se o seu filho tá com dificuldade na leitura, você vai colocar, dificuldade na leitura, tá trocando a letra tal e tal, tá com dificuldade para conseguir entender as regras. E aí você vai listar. Isso aqui, gente, não é pro seu filho, é para você. Isso aqui vai ser isso aqui, ó. Vai ser o ponto de partida, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, o diagnóstico. É o ponto de partida. Então, você tá aqui, ó. Essa é a sua linha, né? A linha da sua vida aí do seu filho. Então, ele tá neste momento aqui. Você quer que ele avance, você quer que o seu filho possa progredir. E aí o que acontece? Você vai identificar quais são as dificuldades,
com o objetivo de chegar aqui. Põe essa luz aqui de lado, fazendo favor. Não, ficou muito escuro. Tá escuro, tem que deixar aceso. Não dá, não. Pode deixar assim mesmo. Isso, pode deixar assim mesmo. Só tirar essa aqui, ó. Põe de lado. Isso, obrigado. Vai ficar meio escuro, mas tá bom. Então, o que que acontece? Aqui é o diagnóstico, onde o seu filho está. Quais são as dificuldades? Você vai listar. Vou escrever bem grande aqui. Listar. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, não é assim? Pois é. Então, aqui, tendo claro quais são as dificuldades, aqui você vai começar a traçar uma meta. Então, a princípio, a mudança, ela parece ser muito insignificante. Mas à medida que você vai caminhando com constância, com perseverança, lá na frente, olha só, acontece a verdadeira transformação. Tá? Que é o que a gente está buscando, a transformação. Então a gente precisa entender que o início, a mudança ela é pouquinha mesmo. Mas à medida que você se mantém com constância, com ritmo, estudando todos os dias no mesmo horário, gente, horário, disciplina. A criança ela vai entrando nessa rotina, tá bom? Olha só. Então tá. Então aqui, nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, eu quis mostrar uma forma de vocês terem claro o que vocês estão fazendo. Então aqui você vai colocar todos os pontos de dificuldades. E aqui, ó, essa parte aqui é voltada só para leitura. Ó. Olha aí, a Vivi, minha filha fica no celular. Tira o celular dela. Você vai ver como ela vai começar a estudar bem melhor. Criança não tem que ficar com celular, gente. Não existe isso. Olha só, leitura. Aqui você vai colocar todos os pontos que você pode trabalhar na leitura. Então, quem é aluna PDL, pode colocar aqui o poema, as fichas de frases, listas de palavras que vai treinar a leitura. E você vai colocando tudo aqui. E aqui, toda atividade que o seu filho, que sua filha fizer, você vai marcar. Olha, segunda-feira, ele fez leitura em voz alta? Ah, fez. Aí você marca aqui. Ele fez a leitura silenciosa? Ah, você marca aqui. Ele fez a leitura guiada, né? A leitura supervisionada? Ah, você vai e marca aqui. Então, tudo que você fizer, você vai conseguir enxergar. No final do mês, o que ele fez? O que ele fez de atividade? Tá bom? Aí aqui depois, de ditado. Olha, todo mundo, eu quero ser aluna PDL. Vai ser, viu, Pri? Vai ser sim. Dia 17, se preparem. Aí aqui, ditado. Ah, eu posso fazer ditado de palavras. Ó, ditado de palavras. Eu posso fazer ditado de imagens. Você pode escolher. Ah, eu vou fazer ditado. Então, você pega aqui, ó. Ah, vou fazer ditado hoje. De qual letra? De qual nível? Aí você anota e coloca aqui, tá bom? Então, tudo isso aqui é só para você se organizar, para você perceber se você, mãe, tá conseguindo ter a constância de realizar as atividades com seus filhos, tá bom? Aqui, caligrafia. Ele tem que fazer caligrafia todos os dias. Todos os dias. A ortografia. Ele tá treinando ortografia? Coloca aqui. Gramática. Tá? E aqui eu coloquei uma em branco, para vocês colocarem o que vocês quiserem de outro conteúdo, tá? Queria muito ter essa organização, mas minha filha argumenta que é uma criança, minha filha argumenta que a criança precisa descansar. Gente, essa criança tá trabalhando aonde? Construção? O que ela tá trabalhando? Que ela tá cansada desse jeito? Ela tá cansada só para estudar, né? Mas pra brincar ela não tá, não. Pra ficar na televisão também não tá, não. Gente, criança, se a gente não desenvolver a rotina com a criança, ela não vai avançar, não. Por quê? Porque a tendência do ser humano é ficar na zona de conforto. Por que é isso? É automático. Porque, gente, o cérebro ele tá querendo economizar energia. Economizar energia. E aí o que ele vai fazer? Quanto mais parado, quanto mais nada você fizer, melhor. Então, o que você quer pro seu filho? Que ele seja um preguiçoso,
um à toa. Não, né? Você tá formando o seu filho, preparando. Então, coloca essa criança para colaborar dentro de casa, para fazer o que precisa ser feito. Porque para brincar, a criança não tá cansada. Ó, vamos desenvolver aqui uma rotina. Vou colocar aqui a minha, tá? Então, o que nós fazemos todos os dias aqui? Leitura, caligrafia. Tá dando pra enxergar, gente? Tá pequeno? Tá dando? Tá pequeno, né? Mas tá dando, né? A gente estuda a ortografia. Aí, o que eu estudo? Dentro da ortografia, você vai vendo que um conteúdo, ele vai ligando ao outro, tá? Aí eu vejo aqui, gramática. Todos os dias, tá? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso aqui é a minha rotina. Leitura, eu faço 3 momentos, tá? Caligrafia eu faço uma vez, ortografia uma vez, gramática uma vez. Por que eu faço 3 momentos de leitura? Porque aqui eu faço de manhã, eu vou colocar, acho que tá ficando tão pequeno, peraí, deixa eu pôr esse tempo pra cá. Virar mais pra cá. Eu faço uma leitura, vou colocar G aqui, tá? A leitura guiada de manhã durante a aula. De tarde, eles fazem leitura livre. E à noite, em voz alta. Ficou tudo junto aqui, mas vocês entenderam, tá? Em voz alta, ok? Por que é importante separar momentos? Por que é importante? Porque é o seguinte, a leitura guiada, ela é instrucional. É uma leitura que tem como objetivo fazer com que a criança leia de forma correta, fazer a criança voltar todas as vezes que ela errar, tá bom? Então, isso aqui é a leitura guiada. Leitura livre, a criança ela pega o que ela quiser para ler. Contanto que na sua casa tenha livros selecionados. Você não vai dar gibi para a criança ler, tá? Então, você vai dar livros de qualidade, livros bons, livros que vão estimular a criança a desenvolver a habilidade de apreciar aquilo que é belo, que tem um bom vocabulário. Por quê? Porque a criança, ela aprende por repetição. E em voz alta, para que você consiga perceber o desenvolvimento da prosódia da criança, tá? Porque o nosso foco é fazer com que a criança tenha prosódia. Não só prosódia, que ela tenha velocidade e que ela tenha precisão. Tudo isso aqui, ó, eu vou ensinar na nossa aula do dia 10, tá? Na nossa aula do dia 10 eu vou ensinar tudo isso aqui sobre a leitura. Mas essa aula é fechada, então só vai ter acesso a essa aula quem fizer a inscrição. Você que não fez a inscrição, digita maratona aqui nos comentários que eu mando o link para você no direct, tá bom? Faça a sua inscrição e entra lá no grupo do WhatsApp. Então, beleza. Então, a leitura, eu dei um resuminho aqui do que eu faço. Ah, Priscila, quanto tempo mais ou menos? Ah, os meninos fazem a leitura aqui, as crianças, 20 minutos na hora do almoço. Aqui, uns 10, 15 minutos. Em voz alta, uns 10, 20 minutos. Tá? Então, é mais ou menos isso, de tempo mesmo. Quem não fez a inscrição, faça, senão vai perder a aula fechada. Então, beleza. Deu para entender aqui? Tá. Então, caligrafia. Caligrafia eu faço todos os dias. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar o caderno de poesia com gramática, que eu vou explicar tudo por ele mesmo. Deixa eu virar pra cá agora. Priscila, quanto tempo você consegue manter essa rotina aqui, tá? Essa rotina aqui durante a aula, de manhã. Durante a aula, de manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou leitura durante a aula, caligrafia, ortografia e gramática. Eu vou gastar 1 hora. 1 hora para fazer isso todo dia, tá? Obviamente que a leitura, como são 3 vezes, elas vai dar mais tempo, tá? Porque isso aqui eles vão fazer na hora do almoço, depois eles vão fazer isso de noite, não conta. Eu tô falando na minha rotina da manhã. Eu gasto 1 hora de estudo com eles, certo? Qual é o nosso objetivo? É fazer com que a gente consiga sistematizar isso. Então, aqui, por exemplo, ó,
A forma como você vai aplicar a atividade é o que vai contar. Então aqui, por exemplo, eu estou trabalhando o colar de Carolina. Então eu estou trabalhando a leitura com ele. Eu já estou lendo. Olha só, estou trabalhando a leitura com os meus filhos. Deixa eu pegar aqui, ó. Espera aí que eu vou pegar o recurso aqui para mostrar para vocês. Todos esses recursos, eles fazem parte do programa, tá bom? Então vou pegar aqui o do colar de Carolina. Cada poema, ele vem com recurso para você trabalhar vocabulário. Então aqui a criança vai fazer a leitura. Minha filha não sabe ler na letra cursiva, lê na letra de forma. Mas aqui ela já vai introduzindo aqui também na caligrafia. Então, ó, já tá treinando leitura, tá treinando caligrafia. Você vai treinar vocabulário com a criança, com as fichas de palavras. Então, com uma atividade, você já consegue treinar todas as habilidades necessárias. Essa rotina, como faço? Só tenho à noite. Vivi, a partir de que horas à noite? Porque também a criança não pode dormir muito tarde. Você consegue estudar com ela 30 minutinhos todos os dias? É o suficiente, tá? Se ela já tá na escola, tudo, 30 minutos você consegue fazer a leitura guiada com ela, né? Faz 10 minutinhos de leitura. Será que só 30 minutos? Será que consegue 40, uma hora? Não fica na televisão, né? Então, assim, dá uma apertadinha. Pri, minha filha tem 12 anos e não tenho livros em casa. Será que você pode me dar dicas de sites? Eu ainda não sou aluna PDL. Elisângela, você vai ser aluna PDL. Porque o PDL só existe porque, de fato, não existem materiais de qualidade. E no programa PDL você vai ter todos os materiais, o programa completo. Não só o material, mas também todo o acompanhamento para você conseguir aplicar as atividades. Então, Vivi, eu não sei qual que é a idade da sua filha, mas aí você teria que estudar com ela de 7 às 8, 1 hora, tá? 1 hora. Então, vamos lá. Aí aqui a gente está estudando o poema. Fez caligrafia, trabalhou o texto, treinou caligrafia. Eu vou mostrar uma atividade com listas de palavras, tá? Que pode ser aqui do caderno de poesia. Tem aqui o caderno de ditado com várias listas de palavras. Uma atividade com listas de palavras que eu vou trabalhar todos os pontos fundamentais para o seu filho começar a estruturar. Então, eu posso trabalhar o ditado, eu posso trabalhar os conceitos da gramática. Então, aqui, ó. Vou começar a introduzir o que é letra, o que é fonema. Aqui, a criança ela já vai fazer essas atividades e olha só. Eu vou mostrar aqui, na prática, para você entender que não é a quantidade, mas a forma como você vai apresentar o conteúdo. Então, vou colocar aqui. Aquela. Tô fazendo ditado com a minha filha, tá? Então, ditei aquela, ela escreveu. Agora eu coloco corre. Tá? Aí eu não vou pegar só palavras do poema, não. Vou pegar outras. Ah, eu vou pegar... deixa eu pegar coral aqui. Coral. Vou pegar outra palavra. Deixa eu ver uma outra aqui. Meia. Cantem. Tá bom? Aí eu tô trabalhando o ditado com a minha filha. Vou pedir para ela ler as palavras que ela escreveu. Ela vai ler as palavras. Aqui eu vou começar a introduzir o primeiro conceito da gramática. O primeiro conteúdo que é estudado na gramática. Deixa eu achar o meu Descomplicando a Gramática. Eu perdi ele aqui. Achei. Então eu vou começar a estudar com a criança o que é letra, o que é fonema. Quem me perguntou lá no inicinho, depois da alfabetização, por onde começar? O que a gente ensina? Isso aqui, ó. Tá? A criança acabou de ser alfabetizada, ela precisa saber que letra é visual e fonema se refere ao som, tá? Isso aqui eu tô mostrando pra vocês como é que eu monto a minha rotina de estudos, tá? Eu faço exatamente isso todos os dias com os meus filhos. Todos os dias. Eu trabalho leitura, eles fazem caligrafia, eu treino ortografia e estudo os conceitos da gramática. Então aqui, ó, eu já treinei a ortografia das palavras, porque eu fiz ditado. E aí o que eu faço?
Normalmente, eu faço ditado registrado. Então, eu uso esse caderno aqui, que é o nosso caderno de ditados, e eu registro todas as palavras, né? Então, a criança tá começando agora, não precisa ser 20, faz 10. Faz 10 todos os dias, faz 5 todos os dias, mas faça, tá? Faça. A criança vai escrever as palavras, você vai fazer a correção, vai pedir para a criança reescrever todas as palavras que ela errou. No dia seguinte, ela volta, você faz novamente o ditado de todas as palavras, mais o que ela errou. E isso constantemente até que a criança consiga internalizar. Na nossa aula do dia 12, eu vou explicar como que você faz para introduzir as regras da gramática. Como que a criança aprende a escrever de forma correta? Pelas regras. Só pelas regras? Tem regra para tudo? Na aula do dia 12 eu vou falar sobre isso, tá bom? Então aqui, ó, eu já trabalhei a ortografia. Agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar os conceitos da gramática. Então eu vou pedir para a criança identificar quantas letras, quantos fonemas tem. Então aqui, ó, ela vai ter que identificar o que é dígrafo. E eu acho tão interessante, hoje a minha aluna mandou mensagem, porque ela estava conversando com o coleguinha, e o coleguinha falou que pássaro, tá? Pássaro tem encontro consonantal. E aí a filha da minha aluna falou, não tem, isso é dígrafo. E o menino falou, é encontro consonantal porque tem 2 consoantes. E ela falou, não tem. E eu achei bonitinho, que eu falei assim, quando a criança, ela tem acesso a um conteúdo explícito, organizado, sistematizado, não tem quem faça ela acreditar que isso aqui é encontro consonantal, porque não é. As crianças aprendem que encontro consonantal é encontro de consoantes, e tá errado, tá errado. Por quê? Porque para ser encontro consonantal, as consoantes precisam manter o som original, e aqui não tá mantendo, ela perde um som, certo? Então aqui, ó, nós temos um dígrafo, ok? Aqui nós temos um dígrafo. E dessa forma, eu vou ensinando para a criança o que é dígrafo, o que é encontro consonantal. Então, aqui ela vai fazendo essas classificações. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque esses 2 aqui estão representando um só som, um só fonema, tá? Isso aqui começa com qual idade? A partir dos 7 anos, primeiro ano, a criança já dá conta. A criança com 6, dependendo, já dá conta, tá? A criança, ela vai começar a entender o que é dígrafo. Por que a criança tem que saber o que é dígrafo? Por quê? Porque quando a criança, ela começa a escrever, quando a criança começa a treinar a ortografia, o fato dela entender o que é dígrafo vai justificar porque que queijo... Eu não escuto o som do U. É a justificativa, é a explicação. Por que tem palavras, por exemplo, cantem, ó. Que esse M tem som de I. A criança, quando ela está sendo alfabetizada, ela aprende que o M tem som de Não é assim? Quem ensina a criança pelo método fônico, então fica maçã, mamão, macaco, não é isso? Isso é o início. Isso é o início. Por que isso é o início? Porque a criança, à medida que ela vai desenvolvendo, ela precisa entender que o M, a depender da posição que esse M se encontra, ele vai representar outro som. Por exemplo, cantem, esse M tem som de I. Aí, se a criança ela não aprende gramática, ela pode escrever cantei. Ela não consegue perceber esse som. Ou, por exemplo, cantam, ó. Tem som de que esse M? De U. Então, uma mesma letra, esse M tem som de I, esse M tem som de U, esse aqui tem som de Aí, olha só a loucura que vai fazendo na cabecinha da criança que não aprende gramática. Gente, é sério, se você não entender a importância disso aqui para a vida do seu filho, não adianta mais nada nessa vida.
Olha só, a Nayara, não sei se dou conta de ensinar. Nayara, cadê as minhas alunas PDL? Tem aluna PDL aqui? Conta pra Nayara se vocês dão ou não dão conta. Nayara, tá tudo explicado. Tá tudo explicado. O programa, ele foi criado justamente para isso, para você conseguir desenvolver uma boa rotina de estudo. Como que cria uma rotina de estudo? Você ensina um conteúdo e oferece atividades para a criança treinar. Olha só a quantidade de aluno aqui. Sabe por que você acha difícil? Sabe por que você acha que não dá conta? Porque não te ensinaram da forma correta. Porque não te mostraram que não é complexo, loucura. Não. Isso aqui, se você aplicar todos os dias com seus filhos, todos os dias, você vai ensinar a regra. Primeiro, letra e fonema. O seu filho vai decorar o que é dígrafo. Como que a gente desenvolve uma rotina de estudo? Tendo claro o que vai ser dado do dia. E aí, entendendo o processo do aprendizado. A criança vai ver e entender um conteúdo e vai fazer atividade para aprender. Sabe por que no programa PDL você tem acesso a todos esses materiais e tem o meu acompanhamento? Porque se você tiver dúvida, você manda mensagem para mim e eu te ajudo. É isso que acontece. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Olha só o que eu postei nos stories hoje. Olha só. Peraí. Dando pra ver? Olha só. Professora, minha filha está conversando com um aluno do pássaro. É a história do pássaro. Olha só. Aí ela tava fazendo atividade. Aí eu fiquei na dúvida. Porque ela falou que mar é oxítona. Minha aluna. Mar é oxítona. A filha dela, né? Mar é oxítona. E aí o que acontece? Ela não sabia explicar isso pra filha. Ela não sabia explicar isso pra filha. Eu mandei mensagem pra ela e expliquei. Explica pra sua filha que uma palavra só pode ser classificada como oxítona se ela tiver 2 sílabas. É isso. É todo dia um pouquinho. Agora, se a criança só aprende que o M tem esse som, como que ela vai conseguir escrever certo? Como que essa criança vai conseguir escrever certo? Olha só, meus alunos enlouquecem comigo, pois alfabetizo pelo método fônico, exatamente mostrando esses sons da nossa fala. E no 5º ano, a maioria nunca nem sequer tinha ouvido o som correto do M. Exatamente. Mas até para ensinar no método fônico, você tem que ter metodologia. Porque senão a criança não aprende. Então, se você quer desenvolver uma boa rotina do estudo do seu filho, você vai ter claro quais são os conteúdos que vão ser aplicados, mas você vai ter claro, sabe o quê? Que o seu filho, ele vai ter que ver, ele vai ter que fazer, para depois fixar. Não foi o que a gente viu ontem? Como que aprende regra da gramática? Olha só, Eliane, serve para adulto que não foi alfabetizado? Cadê a Jaxele, minha aluna? Tá aqui. A Jaxele, ela passou em concurso público. O foco do programa é esse? Não. O foco do programa é fazer o seu filho ler e escrever corretamente. O seu filho, ele só vai aprender a ler e escrever corretamente se ele entender, quando ele estiver lendo, que esse M aqui tem som de I. Não é cantem. O seu filho só vai aprender a ler e escrever corretamente quando ele entender que, dependendo da posição do M, vai ter outro som. Se ele não tiver a gramática, ele não aprende. Sabe o que acontece? Na escola, eles não ensinam. Por quê? Porque eu sou pedagoga, eu sou professora. E tudo que eu sei, eu não aprendi na faculdade. Elas não estudam isso na faculdade. Não aprendem isso na faculdade. Agora me conta como que elas vão alfabetizar uma criança. A Raquel falou tudo isso aqui. É um material que você leva para a vida toda. Olha a Jaxele aqui. Ela usa com a filha dela de 11 anos. 11 anos. E a filha dela é uma fofa. É linda. Linda, maravilhosa. Super estudiosa. Raquel, isso é um material que você leva para a vida toda. Isso aqui, gente. Isso aqui é um material que você vai estudar pro resto da sua vida.
não tem idade. Seu filho vai estudar para sempre. Isso aqui, ó. Seu filho vai estudar para sempre. Para sempre. Vocabulário. Com isso aqui, você treina leitura, você treina caligrafia, a ortografia das palavras, você treina as regras da gramática, você treina tudo com isso aqui. O que eu tô mostrando para vocês é que é impossível você desenvolver uma rotina se você não tiver claro que o seu filho vai ter que ver e para entender, fazer para aprender e dormir para fixar. Se você trabalhar com seu filho 1, 2, 3, 4, 5 palavras e estudar classificação tônica, dígrafo, tá? Eu vou fazer isso aqui depois com vocês amanhã mais vezes, tá? Quem quer mais atividade prática? Conta pra mim. Olha só, a Eliana, eu não vi gramática na minha licenciatura. Eu também não. Fala como adquirir. Tá, eu vou falar. Deu pra entender aqui a rotina? Manda pra mim. Manda aqui pra mim as dificuldades, as dúvidas. Manda aqui pra mim que eu vou responder. Agora presta atenção. Amanhã eu vou aplicar mais atividade aqui com vocês, tá? Todos esses materiais, ó, o caderno de ditado, esse material aqui, ó, atividade. Priscila, não lembro de nada, não sei. Eu sei. Eu sei disso. O material, ele vem com todas as explicações. Tudo. Porque esse material, ele não é para pessoa formada. Ele não é para pessoa que sabe. Ele é para quem não sabe. Ele é pro pai, pra mãe aplicar com a criança. E para a criança ir desenvolvendo de forma gradativa. Aqui tem todos os conceitos. Olha só. As regras, tudo que a criança precisa. Eu sempre coloco um lembrete aqui do que é importante, porque a repetição gera fixação. Então aqui eu peguei a gramática e eu descompliquei. Olha só, an e en no final não forma dígrafo, forma ditongo. E aí tem todas as explicações, eu coloco aqui atenção, o que é uma exceção. Ah, Priscila, mas como é que eu vou saber aplicar isso pro meu filho? Tá aqui. Você não precisa se preocupar. Só faça as atividades. Aí tá fazendo uma atividade de separação silábica. Olha aqui. A explicação. Tá fazendo uma atividade de separação silábica. Olha aqui. Lembre-se que não existe sílaba sem vogal. E as letras iguais sempre vão se separar. Aí você vem aqui com esse material que é eterno. Pra sempre, é o seu melhor amigo. E aí você coloca junto com a criança. Olha só, vamos relembrar as regrinhas da separação silábica? Isso aqui é rotina de estudo. Isso aqui é como você organiza. Não é aquela loucura. A criança faz 5 páginas. Agora toma esse aqui e faz mais 5. Agora pronto, você tá livre. Pode brincar, corre, vai. Não é assim. Rotina de estudo tem como objetivo o aprendizado. Eu posso fazer isso aqui de atividade com meu filho. Quem falou que não tem tempo aí, que chega tarde em casa, não tem tempo? Tá bom. Você vai fazer a leitura de um texto. Ó. Deixa eu pegar o texto aqui. Quer montar o estudo? Vamos montar juntas. Você vai fazer a leitura do texto. Você vai fazer o ditado das palavras do texto, ó, leitura do texto, vai fazer um ditado, aí você já fez vai fazer a caligrafia também, tá? Aqui, ó, faz a caligrafia. Ah, não dá pra fazer tudo, faz um pouquinho. Leitura do texto, ditado, o próprio ditado já é um treino, né? E aí você vai fazer isso aqui de atividade. Isso aqui. Mas olha o que eu vou mostrar. Aqui, você vai trabalhar as regras da separação silábica. No outro dia, você faz isso aqui de atividade. Isso aqui. Ah, tá, vou falar. Como sem senha? Não, sem. Você está com o arquivo lá? Tá. Então aqui, gente, deixa eu falar pra vocês receberem esse material aqui, ó, da rotina de estudo, só vocês digitarem PDL aqui nos comentários, que eu vou mandar o link lá no direct pra você. Isso aqui vai ser disponibilizado só pra quem tá comigo ao vivo, tá bom? Só digitar PDL. Aí, olha só. Gente, isso é tão poderoso, vocês não têm noção. Letras iguais sempre se separam. Então, quando a criança ela se deparar com uma palavra aqui que tem letra igual, ela já sabe. Opa, separa. Olha só, armário, fica junto ou separado? Aí a criança vai ficar, mãe, eu não sei se fica armário ou armário. Aí tem a regra aqui, ó.
Quando a palavra terminar em duas vogais, normalmente em ia, ie, oa, as duas vogais vão ficar juntas. Quando tiver acento na sílaba anterior. Filha, sempre que tiver duas vogais juntinhas aqui, quando tiver acento na sílaba anterior, elas ficam juntas. É armário. Não é armário. Mais uma regrinha aqui, ó. Quando houver palavras que tenham a letra I entre vogais, o A, E e O, a última sempre vai ficar sozinha. Olha aqui. Meia. Como é que se separa? O I entre vogais, o A, E e O sempre ficam sozinhos. Então, é meia. Me conta como que essa criança ela não vai aprender. É impossível a criança não aprender. Ah, Priscila, meu filho tem dificuldade de sílaba tônica. Tá aqui, ó. A gente vai começar a introduzir sílaba tônica. Por que que isso é importante? Porque se sua filha, seu filho não sabe sílaba tônica, ele não vai saber a acentuação correta das palavras. Por quê? Aí tá aqui, ó. Tem resumo da separação silábica. Porque não adianta você também ter a regra e não ter atividade para a criança treinar. A criança aprende vendo, entendendo, praticando para fixar, tá bom? Aí tá aqui. Monossílabos. Fé. Vai ter acento. Por quê? Porque são monossílabos tônicos. Oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, recebem acento, tá? Então, por que que a palavra alguém recebe acento? Porque ela é uma palavra oxítona. Alguém. Oxítona terminadas em. Toda palavra oxítona terminada em recebe acento. Primeiro a criança aprende sílaba tônica. Depois ela aprende as regras da gramática. Se a criança não sabe a sílaba tônica das palavras, na hora que ela for ler médico, ela vai ler médico, sei lá, não sei nem falar. Enfim, ela vai ler tudo menos médico, porque ela não entende que aqui a sílaba é tônica. E toda palavra que tem essa antepenúltima tônica é acentuada. Pronto. Por isso que as pessoas falam rúbrica errado. Porque elas não sabem dessa regra. Que só seria rúbrica se fosse acentuado. É rubrica. Paroxítona terminada em A. Rubrica. Ok? Então, seu filho só vai ter rotina de estudo se você tiver clareza disso aqui que eu te mostrei. Você não precisa mais que 1 hora. Se você conseguir oferecer o conteúdo de qualidade, um conteúdo focado, um conteúdo sistematizado. Eu sei que você não aprendeu. Eu sei que a gente teve uma educação muito deficiente realmente, né? Cheio de lacunas, Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Só que você está tendo uma oportunidade de oferecer uma educação de qualidade para o seu filho, para sua filha. Eu nunca deixaria passar essa oportunidade, porque eu sei o quanto isso vai interferir e vai influenciar no desenvolvimento do meu filho. Se o seu filho ele não sabe ler, ele não sabe interpretar. Se o seu filho não sabe interpretar, o seu filho não vai avançar. Sabe por quê? Porque ele vai ter que depender sempre de alguém para fazer por ele. O que eu mostrei aqui foi como desenvolver uma rotina de estudo. Com os pontos fundamentais. Faz isso todos os dias. Faz isso todos os dias. Não tem como. É impossível o seu filho não avançar. Entende? Deixa eu... virar pra cá. Isso é oferecer uma educação de qualidade. Isso é realmente se importar com aquilo que realmente é fundamental. É sobre isso.
Não tem que ser difícil. As pessoas, elas colocam... Sabe o que é difícil? Sabe o que é complexo? Vou te contar o que é complexo. Complexo é uma criança chegar na sala de aula para aprender e ela vê um conteúdo que ela não tem noção do que a professora tá falando ali na frente. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Difícil é a criança continuar avançando, ano após ano, sem ter o mínimo, a estrutura básica. Difícil é as pessoas não entenderem o processo para o real aprendizado. Isso é difícil. Porque enquanto tá todo mundo louco, entupindo a criança de conteúdo, ela tá literalmente jogando a vida dela fora. Sabe por quê? Porque não ensinaram essa criança a aprender. Qual é o objetivo? Gente, isso é infelizmente, eu não tô falando mal da professora, não. O sistema educacional é assim. O sistema educacional, ele tem como objetivo a criança tem que tirar a nota. O objetivo é a nota. Olha só, como fazer com estudantes de 14 anos que têm lacunas e se esse método funciona para essa idade? Gente, o que é esse método? É apresentar o conteúdo na ordem adequada, na ordem certa, na ordem estruturada. A gramática, ela é dividida entre pontos, em vários pontos. Fonologia, morfologia, sintaxe, estilística, vai avançando. Morfologia. Você quer entender o que é estudado na morfologia? Eu falo isso na aula da maratona. Eu falo isso. Falo tudo isso. Quem não fez a inscrição, você tá perdendo a oportunidade da sua vida. Olha, Vivi, eu acredito que eu vou aprender junto. Vivi, eu te garanto que você vai aprender. Porque é esses os resultados que eu vejo todos os dias das minhas alunas. Nós não aprendemos porque o estudo, ele não era organizado, ele não era sistematizado. As pessoas, elas... Gente, isso é tão sério. Os nossos materiais, eles são adotados por escolas. Os livros didáticos é literalmente um horror. É um horror. A professora, ela não faz por mal, não. Ela só vai aplicar o que tá ali no livro. Entende? Aquilo ali, e a criança não vai aprender, não vai mesmo. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem profundidade, não tem necessário. Ah, tá. Ó, quem não digitou PDL, digita PDL aqui pra você receber, cadê, gente? O material, que eu já não sei mais onde coloquei. Tá aqui, ó. Pra você conseguir montar sua rotina aqui de estudo, tá bom? Digita PDL que eu vou mandar pra você. Certo? Olha, que feliz, que alegria. Todo mundo, eu tô aprendendo. Que maravilha. Tô com dor de cabeça de tanto aprender. Olha só. Deixa eu falar aqui com a NASA. Olha só. O conteúdo, para ser aprendido, ele precisa ser fragmentado. Ele é aos poucos. Eu mostrei aqui um panorama. Você não pode pegar a gramática e achar que você vai aprender a gramática num dia só para ensinar pro seu filho no dia seguinte. Não é assim, é processo. Por isso que tem o acompanhamento. Por isso que você vai aplicando as atividades de forma gradativa. Por isso que existem inúmeros exercícios para que você consiga consolidar. Então aqui, ó, tem o Gramática e Ortografia 2. Terminou um, você passa pro 2. A criança, ela vai treinar. Ela vai aprender com o pé nas costas. Porque é impossível o seu filho não aprender. Não tem como não aprender. É impossível. É impossível. Ele só não vai aprender se você não aplicar. Ele só não vai aprender se você não fizer nada por ele. Tá? Então, para você receber o material aqui, ó, a rotina que eu fiz, digita PDL, ok? Então, deu para entender a rotina? Seleciona tudo bonitinho. Sim, digita PDL aí que vocês vão ganhar. Todo mundo que tá aqui na live vai ganhar, tá bom? Gente, todos esses materiais que vocês estão vendo, o programa PDL, nós vamos disponibilizar após o nosso evento que vai começar na semana que vem, tá? Eu preciso que vocês entendam o processo do aprendizado, que é o que a gente está ensinando essa semana. Eu preciso que vocês entendam como que a criança aprende a ler, escrever corretamente, como é que a gente ensina a gramática para a criança que vai começar a usar. Não entendi sua pergunta, Lígia. É Lígia? Voou aqui, subiu. Então,
Após o nosso evento da semana que vem, tá? Da maratona, no dia 17, nós vamos abrir as inscrições. Assista às aulas. Não adianta vocês ficarem loucas só querendo o material. O material, ele é uma parte fundamental. Sem método, não vai. O acompanhamento é algo, assim, surreal. Tem sido maravilhoso. Quero muito o curso PDL, orando para poder comprar. Com certeza. Se prepara para o dia 17 que vai ter condição especial no primeiro dia, tá? Pri, ainda não consegui fazer o seu curso, mas só de assistir algumas aulas já consegui passar muito pro meu filho. Que maravilha! Essa rotina, para quem complementa também, Pri? Sim. Gente, para quem complementa, né, a criança que vai para a escola, é o que eu te falei, é 1 hora de estudo. 1 hora, todos os dias um pouquinho. Óbvio que tem dia que não vai dar 1 hora ali, né? É isso. Mas assim, leitura todo dia, caligrafia todos os dias. Aí você vai regular a quantidade. Lembrando do que eu falei lá no início da aula. Ginástica mental. Anota aí no seu caderno. Se não houver a ginástica mental, seu filho fica paralisado. Ele pode ter o melhor material do mundo. Não desenvolve. O que é isso, Priscila? Ginástica mental. É você ir aplicando o conteúdo e à medida que o seu filho vai desenvolvendo, você vai aumentando a quantidade e a complexidade. Para a criança que vai começar a usar no primeiro ano, os materiais inclusos irão do primeiro ao 4º ano. Olha só, o nosso programa, ele tem como foco o ciclo fundamental. Ele dá para usar do primeiro ao 5º ano. As escolas usam do primeiro ao 5º ano. Mas é um material que você consegue utilizar por 2 anos, tá bom? Independente se a criança está do primeiro ao 5º. Quem está no primeiro usa por mais tempo, mas a gente estuda toda a parte de fonologia. Então tem 2 materiais de texto. Então só o poesia com gramática você usa aí por 1 ano. Só esse aqui, ó, você usa por 1 ano. Tem outro material de texto, tem 2 de gramática, tem o vocabulário que é para sempre, tem o gramática e ortografia, né, e o de regras que é para sempre. Então você vai ter um programa para estruturar toda a primeira parte da gramática, toda a parte de fonologia. É tudo que você vai ver ali. A parte de fonologia é a parte que estuda a ortografia. A parte da fonologia é a parte que estuda os sons da nossa fala. É o ponto que dá capacidade e habilidade para a criança ler e escrever corretamente. É aí. Pulam essa etapa. Crianças do 2º ano já estão lá na morfologia, estudando formação das palavras, sendo que ela não tem noção da ortografia. Por isso que as crianças elas têm dificuldades para escrever, têm dificuldade para ler. Dani vai fazer 6 anos, que seria 1º ano. Começo? Sim. Aí você começa com esse aqui, ó. Igual eu fiz com a minha filha, a Ana Luísa, ela fez 7. Ela começou esse aqui, ano passado todo ela fez esse material. Esse material, tá? Junto com o caderno de ditado para trabalhar vocabulário, tá? No programa eu explico tudo para vocês, tudo. Para quem faz homeschooling, quanto tempo é necessário de estudo diário? Depende. Eu estudo português com os meus filhos 1 hora. 1 hora. Aí, se eu contabilizar a leitura que eles fazem, aumenta um pouquinho. Mas é isso aí, 1 hora. Não tem que ser muita quantidade. Tem que ser organizado da forma que eu expliquei. A criança ela tem que ver, entender, fazer atividade para praticar e dormir no horário para fixar. Tá bom? Tudo isso, se for cumprido todos os dias, a criança ela desenvolve e aprende. Então, a quantidade vai depender do tanto que você consegue fazer a criança praticar. Lembrando que não pode ser muito. Por quê? Se é muito, tudo isso é descartado à noite. É um pouco todos os dias, porque o foco é aprender. Se o seu filho aprender todo dia uma coisa nova, que maravilha! A maratona é gratuita. Gente, os materiais, esses materiais aqui, ó, que eu mostrei, eles fazem parte do programa PDL, tá? É um programa pago de acompanhamento. Você tem acesso ao material didático em PDF, você tem o meu acompanhamento, você tem acesso à plataforma com aulas explicando cada material, aulas da gramática. Ai, Priscila, eu não tô conseguindo ensinar pro meu filho dígrafo. Tem uma aula lá só explicando sobre isso. Aulas rápidas, práticas, objetivas, pra você assistir, tirar sua dúvida e resolver. E ainda
O meu acompanhamento, Pri, não tô entendendo. Manda uma mensagem para mim, eu te respondo. Igual eu mostrei aqui que eu faço com as minhas alunas, tá bom? O programa PDL, ele é um programa de acompanhamento. Ele é um programa pago, ele é um currículo. Agora, a maratona é um evento gratuito, só que as aulas são fechadas. Então, para você ter acesso a essas 3 aulas, você precisa fazer a inscrição e digitar maratona aqui, tá bom? Tá bom, Amandinha? Certo? Se você não fez a inscrição, faça. Pri, posso usar com a minha filha de 11 anos? Sim. Sua filha tá com alguma dificuldade, sua filha precisa melhorar na ortografia, precisa melhorar na leitura, não estudou gramática, pode usar com ela, tá? O nosso programa, a gente estuda toda a parte de fonologia. Inclusive, as minhas alunas utilizam com as filhas de 11, de 12. Para criança com 15 anos, depende. Ele tá em que nível? Já pensou Fundamental 2? Estamos chegando lá, estamos produzindo um material de morfologia. Meu filho tem 10 anos e ele fala errado. Tem sons que não sei, que não sai. Pois é, aí tem que identificar se é por falta de ensino explícito ou alguma dificuldade que precisa de uma fonoaudióloga, tá? Qual o material para crianças de 4 anos? Crianças de 4 anos é pré-alfabetização. Aí esse material meu ainda não dá pra ela não, tá? Todas as informações dos materiais nós vamos passar amanhã, durante a maratona. Certo? Gente, então é isso. Deu pra entender a rotina? Vamos começar a colocar em prática? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão tirar um print para me marcar. Eu quero ver quem estava assistindo essa aula, quem estava anotando. E amanhã eu vou falar sobre ensinamento versus treinamento. Eu vou trazer uma outra atividade prática aqui. Inclusive, eu preparei uma surpresa. Eu tava super inspirada hoje, eu passei a manhã preparando material para vocês. Eu preparei aqui para vocês uma atividade, na verdade, um recurso que eu vou disponibilizar para vocês e eu vou mostrar quantas habilidades você consegue trabalhar com a criança com esse recurso, tá bom? Peguei aqui algumas imagens mais simplesinhas mesmo, mas eu vou te mostrar quantas habilidades você vai conseguir trabalhar com seus filhos utilizando isso aqui, ó. Amanhã eu vou falar sobre ensinamento versus treinamento. Obviamente que vamos voltar no assunto de desenvolvimento dos hábitos, porque tem tudo a ver, tá? Déficit de atenção. Gente, vamos falar sobre isso também. Vamos conversar sobre isso, tá? Então é isso. Quem não recebeu, digita PDL aqui que eu te envio no direct. Por quanto tempo teremos acesso a esse seu suporte? Meu filho ainda está na alfabetização e eu já queria comprar agora para ir imprimindo, preparando, estudando. Só aplicarei no ano que vem. 1 ano, tá bom? Por 1 ano. E você pode depois renovar, tá? Lígia, por 1 ano. E dependendo da idade que o seu filho tá, você já consegue aplicar. Eu dou muitas ideias para as minhas alunas para já conseguir aplicar várias coisas com os filhos, tá bom? Você já consegue fazer bastante coisa esse ano ainda. Certo? Ó, beijo enorme. Se preparem para nossa aula de amanhã. Todo mundo já recebeu aí? Digita PDL nos comentários aqui para você. Vai lá no link do direct, tá? Quando a criança pode ser considerada alfabetizada? Gente, a alfabetização ela é um processo, certo? Uma criança que já está tendo domínio de letra, fonema, consegue formar palavras, consegue ler, ela está aí no processo da alfabetização, ela pode se considerar alfabetizada. O letramento é outro ponto, tá? É igual eu falei fluência. Fluência... Não existe a criança fluente e a não fluente. Existe uma criança que é fluente e existe uma criança que está a caminho de ser fluente. É um processo. Ai, meu Deus, deixa eu me arrumar pro print. Obrigada. Vamos lá, gente. Tira um print aí, bora. Deu? Pelo amor de Deus, para de me colocar de olho fechado. Bora, gente. Bora ser PDL. Se preparem pro nosso evento. Me conta aí quem já tá inscrito, hein? Se preparem pro nosso evento maravilhoso, eu não vejo a hora. Semana que vem, hein? Ó, amanhã... Opa!
Mais atividades práticas, tá? Ensinamento versus treinamento. Amanhã eu vou falar sobre déficit de atenção? Vou falar amanhã cedo, tá? 7h07 eu falo sobre isso. Beijo!